eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros que são incríveis, mas que possuem as capas um pouquinho duvidosas. A ideia desse vídeo não é julgar as capas em si, mas mostrar aquelas capas que eu não acho tão bonitas e que não condizem com a história, ou seja, são histórias muito boas e que as capas não representam todo esse amor que eu sinto pelas obras, entende? Já vou começar com o melhor romance contemporâneo que eu li esse ano e que tem uma capa que é uma vergonha. E eu tô falando do livro Vergonha. Ah, gostaram do trocadilho? Bom, gente, eu já falei várias vezes desse livro aqui no canal, não vou nem me repetir demais, mas, de fato, eu me apaixonei pela trama. Achei ela extremamente bem construída, os personagens, os segredos, os mistérios, principalmente o relacionamento do casal, que começa na amizade, começa no companheirismo, que cresce ao longo das páginas e ao longo dos capítulos. Sem falar no tanto de coisa que a autora colocou aqui e abordou para fazer o leitor refletir, repensar suas ações, seus pré-julgamentos, suas certezas, seus valores. Enfim, é um livro extremamente rico, dramalhão em alguns pontos, mas eu amei, realmente fiquei assim apaixonada. Eu acho que essa capa não mostra tudo que a história é. Se você olha essa capa, você fala, mais um livro sensual aí, né, padrão. Esse abdômen aqui do personagem já faz a gente pensar nesses hots, que eu não tô reclamando, porque eu gosto de livros assim, mas que ficam no clichê e que não vão além. E esse livro, gente, ele vai além em muitos assuntos, então definitivamente não julguem essa história pela capa. Outro livro que é incrível, é um romance extremamente bem construído, é divertido, é sensual, mas tem muitas mensagens maravilhosas e que pode ser julgado por uma capa com o que um homem pelado aluga-se um noivo. Essa capa, gente, eu acho que ela tem a ver sim com a trama em alguns pontos, porque tem uns detalhes de jornal aqui que tem relação com a história, porque a protagonista vai alugar um noivo nos classificados do jornal. Então tem aqui uma pegada que relaciona com a trama, sim. Mas eu acho que a história ela vai muito além disso, sabe? O protagonista, ele é super bem construído, a autora traz certos mistérios, traz certos segredos, a relação dos dois, que tem isso de cão e gato, mas que tem família, que vai além do romance. A gente tem aqui, sabe, tantas emoções, tantos personagens secundários incríveis, tantos cenários bonitos também. É aquele tipo de romance, como eu já disse, tem a sensualidade típica dessas capas que a gente tá acostumado a ver nos romances contemporâneos sensuais, mas que vai além disso, porque diverte, porque cativa, deixa o coração quentinho. Então, definitivamente é um livro que vai muito além do que a sinopse e até mesmo a capa passam pra gente. Sério, deem uma chance pra essa história. Mas claro, vale dizer que é para maiores de 16 anos. Eu gosto muito desse livro, que é o Por Favor, Ignore Vera D. Na época que esse livro foi lançado, essa autora era um fenômeno aqui no Brasil. Ela tem vários outros livros publicados, alguns com as capas belíssimas, mas esse aqui saiu com essa capa assim, verde-limão, só com o título e com vários detalhes aqui, né? Você vê que tem um perfil e uma espiral de emoções que tem a ver, sim, com a confusão e o momento que a protagonista tá vivendo, mas que, tipo, não tem um apelo comercial. É uma trama jovem adulto maduro, então vai trazer aqui personagens na escola, mas é maduro por falar de temas muito importantes, como alcoolismo, como vício, como depressão, como suicídio. Enfim, são vários temas muito fortes, que são trabalhados pela autora de maneira muito incrível e intensa, e eu estou notando aqui o quantos muito eu falo pra falar dessa trama, mas é que eu acho ela realmente muito impactante. Eu lembro que quando esse livro lançou, muita gente não gostou. Nossa, mais um muito. Vamos abrir a contagem aí dos muitos. Mas teve uma galera que não gostou, mas eu não. Eu adorei, eu achei a trama super bem construída, me emocionei, me encantei com os protagonistas e principalmente com os temas abordados. Eu acho que foram temas muito... Agora toda vez que eu falar muito eu vou ficar contando mentalmente. Mas enfim, os temas foram trabalhados de uma maneira bem bacana. Usei esse nome. E que me emocionaram. E eu acho que essa capa, se você olhar pra ela, ela não passa tanto essa coisa jovem, cruel e de insegurança, de medos e de família e de traumas e de, enfim, tantos pensamentos nublando a sua mente e até mesmo essa emoção que o livro traz e as reflexões que ele gera também. É uma capa muito simples, pelo menos na minha visão, diante dessa história. Apesar do título, Menina Morta-Viva tem essa capinha aqui com um ursinho abandonado no meio de uma grama,
trama. E eu acho assim, gente, essa capa tem um apelo muito parecido com a trama. Depois que você lê, faz sentido. Mas, cara, eu acho que esse livro, ele merecia uma capa talvez mais cruel. Porque esse livro é um livro extremamente cruel. A gente vai ver uma garota aqui que é raptada. Ela tá vivendo há 5 anos, se eu não me engano, com o seu raptor. É uma relação de abuso extremamente dolorosa. É um livro cruel, porque ela vai narrando desde o rapto até o dia a dia dela. E as dificuldades, as inseguranças, os medos e... Gente, o final é um livro, assim, que eu não acho que todo mundo aguentaria ler, por exemplo. É um livro que ele tem certos temas e vários gatilhos e ele deixa a gente mal. Ele realmente é um livro que nos deixa mal, mas é um livro com um apelo emocional incrível, que eu chorei, que eu me emocionei, que eu fiquei repensando, porque ele pode ser considerado muito real, né, gente? Quantas crianças nós não sabemos, eu não tenho nem noção dos números, que são raptadas e que são distanciadas da sua família e que precisam viver em situações tão parecidas com a protagonista. Então é um livro cruel, e eu acho que a capa, ele não passa toda essa crueldade da história. Ainda assim, claro que eu entendo o apelo da capa, né, porque não teria como você colocar toda a maldade que esse livro carrega em uma imagem, mas enfim, eu acho que essa capa, tão fofinha talvez para alguns, não representa toda a bomba de emoção que esse livro é. Ai, gente, um dos meus livros sobrenaturais favoritos, A Caminho da Sepultura. Eu sei, gente, eu sei que muita gente não gosta dessa capa, mas pra ser sincera com vocês, eu até gosto dela. Eu acho que ela condiz com a trama e principalmente com o momento que foi lançado. Esse livro foi escrito há tanto tempo que tinha a ver, tinha todo um apelo comercial por trás dessas imagens aqui. Acho legal dizer pra vocês que a editora, ela tentou criar um padrão diferente para as capas aqui no Brasil, mas não rolou. Os fãs realmente queriam as capas originais, que são as capas idealizadas pela autora, e eu prefiro muito essa capa aqui, eu gosto dela, mas eu venho aqui panfletar esse livro de novo, essa série, porque eu acho que ela é extremamente cativante. Pra quem gosta da Irmandade da Adaga Negra, por exemplo, esse livro aqui, ele tá ali no mesmo nível, porque ele tem todo esse apelo sensual, de protagonistas fortes, tem essa parte mística, né, dos vampiros, e de uma infinidade de seres sobrenaturais que vão aparecendo nessa série ao longo dos volumes. Sério, o autor aborda vários seres sobrenaturais, o que é incrível, e tem protagonistas muito fortes. Outra coisa que eu amo é que o romance é muito bem construído, gente, porque todos os livros, eles vão ter início, meio e fim, eles vão ter uma aventura diferente, mas o casal permanece o mesmo, então a gente vai ver eles evoluindo ao longo dos livros e ao longo dos anos também. E eu adoro isso, sério, é assim um dos meus casais literários favoritos. Então, por favor, não julguem esse livro pela capa. Se você olha essa capa e fala, não, Paola, passo, dê uma chance, vale muito a pena. Outra série que eu acho também que a capa, ela é bonita, ela condiz com a trama, mas talvez não tenha esse apelo comercial e as pessoas não conhecem tanto, é O Protetorado da Sombrinha com Alma. Eu gosto muito. Eu li só os 2 primeiros volumes da série e eu não sei porquê, porque se eu não me engano ela tá inteira no Kindle Unlimited. Eu fico enrolando pra ler, preciso mudar isso e gravar um vídeo pra vocês, porque essa é uma série sobrenatural muito cativante, porque ela envolve 2 coisas. Tem toda a parte de ciência, mística, típica de steampunk, vamos colocar a palavra aqui, que é um gênero literário que não tem, talvez, tanta vertente aqui no Brasil, mas lá fora é muito grande e que eu gosto bastante e que mistura também romance de época, porque aqui a gente tem uma solteirana convicta, vestidos rodados, sombrias, e tem essa personagem que é sem alma. É um livro extremamente divertido, que tem esse romance típico dos romances de época, então eu adoro, e que tem muito mistério e aventura. Então se você gosta de aventura e se você gosta de romance de época, vale a pena dar uma chance nessa união dos 2. Além disso, tem representatividade, tem vários seres místicos, tem muitas intrigas. As capas, a capa do primeiro livro eu gosto, do segundo da série também. Vamos deixar as capinhas da série aqui pra vocês, mas tem algumas que eu não gosto tanto. Ainda assim, gente, sério, vale muito a pena dar uma chance. Vocês sabem que eu sou apaixonada por romance de época e tem muito romance de época na minha estante e eu gosto de quase todas as capas, assim, é muito difícil. Na realidade, gente, eu não sou o tipo de pessoa que reclama muito de capa, sabe? Mas tem um livro em especial que foi um dos primeiros romances de época que eu li, eu tenho um carinho incrível por ele, tanto pela escrita da autora quanto pela história também, que eu acho que a capa pode não passar o clima da trama, é Sedução. Essa série como um todo, gente, as capas são nesse mesmo estilo,
estilo, vamos deixar aqui pra vocês verem. Tem, né, tipo uma faixa, uma flor, uma fita, ou seja, é um estilo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nos romances de época que são lançados hoje no Brasil. Claro, esse livro ele foi lançado há muito tempo, por isso que esse estilo diferente. Eu acho que a editora tentou relançar até com capas novas, não tenho certeza, mas enfim, gente, ela é uma capa muito genérica, né? E aqui não vai falar que é sobre uma mulher que ela vai mergulhar em uma intriga de vingança. Ela vai, pra salvar o irmão, aceitar ser chantageada por um homem cruel, por um homem manipulador. Ela vai viver meio que em cativeiro com esse homem, porque vai aceitar um acordo pra, né, como eu já disse, salvar o bocó do irmão dela. E a gente vai ver esses dois vivendo juntos, convivendo juntos e se apaixonando. É um livro muito tenso, de certa forma. Eu acho que se eu lesse ele hoje, talvez eu encararia de maneiras diferentes, mas a escrita da autora e a profundidade dos protagonistas sempre me marca. Eu acho que ela escreve personagens que são muito reais, assim, eles não são perfeitos. E mais que isso, gente, ela tem uma cadência, uma coisa meio de contos de fada nas suas escritas, e eu gosto muito. Eu acho essa capa extremamente genérica, né? Não traz, talvez, todo esse clima de sedução que é típico desse livro. E o último livro é Contumélia, que é um romance de época nacional que se passa aqui no Brasil. Esse livro, gente, é perfeito pra quem gosta de romance de época jovem, porque ele tem aventura, ele tem mistério, ele tem um romance super fofo e jovenzinho. Eu recomendo muito, eu acho que uma das perguntas mais recorrentes aqui no canal é isso. Pá, eu quero ler livro de romance de época sem sensualidade, eu quero ler livro de romance de época jovem. É realmente muito difícil de achar, mas Contumélia, gente, é ótimo, que se passa no Brasil, é fácil de ler, são protagonistas, como eu já disse, jovenzinhos, e tem um romance muito fofo, sabe? Com mistérios, aventuras, rápidos, enfim, muitas coisas bacanas são trabalhadas nesse livro aqui, que começa com um crime, e aí vai meio que mostrar pra gente quem seria o culpado desse crime. Mas eu acho que a capa, ela também é genérica, ela também não mostra todo esse clima. Talvez seja porque a autora quis aqui, né, arriscar, trazer um estilo de capa diferente do que a gente tá acostumado a ver no gênero, mas ele não tem esse quê, né, doce e jovem, que talvez já mostre pra gente, pá, é um romance de época jovem, ou pá, é um romance de época que se passa no Brasil, ou pá, é um romance de época com aventura, que vai ser fácil, fluido, gostoso de ler. Enfim, eu acho que talvez os elementos principais da história não estejam na capa, mas, gente, sério, esse livro é muito fofo. E é isso, essa foi a lista de hoje. Deixa aqui nos comentários um livro que você acha que a capa não faz jus pra história, deixa que eu vou ficar curiosa, eu já quero saber e quero ver vocês julgando as capas dos livros que vocês gostam bastante. Deixa também o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos e lembra de se inscrever no canal para sempre receber as novidades. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!